Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que o Arthur vem saindo ali cheio de cana, só que é nesse momento que a Valéria percebe que ele não está bem, chama por ele olha para ela, fica até se perguntando o que foi que aconteceu, só que ela, ao chegar perto dele, diz a ele que ele não pode dirigir esse carro da forma que ele está, e ele começa a sorrir e diz a ela que ela não precisa se preocupar porque ele está muito bem. Logo em seguida ele tenta novamente voltar para o carro e ela diz a ele que ele não pode dirigir porque senão ele pode até se acidentar. Ele diz novamente a ela que ela não precisa se preocupar e tenta ir novamente, só que por mais uma vez ela não permite, só que ele vai lá, pega o telefone dela e ela fica tentando tomar o celular que é dela e ele diz que vai apenas notar o telefone dele ali para quando for depois ela mesma ligar para ele e perceber que ele chegou bem em casa. Ela consegue tirar o telefone dele, ele começa a sorrir e ela começa a dizer a ele que agora mesmo ele dê as chaves do carro dele para ela. Ele diz que não vai dar e que inclusive que se ela quiser pode ir com ele e ela vai perceber que ele está dirigindo muito bem. Ela diz a ele que se então ele não for dar a chave para que ela vá, então ela vai ligar nesse momento para a polícia. Então ela sai um pouco de lado e de fato começa a fazer uma ligação. Só que enquanto ela está ligando, ele continua entrando ali dentro do carro, só que ela percebe que está demorando a chamada como sempre, né? Então é aí que ela volta perto dele e diz a ele que agora mesmo me dê essas chaves. Ele fica dizendo que não, ela fica pedindo e fica uma briga da gota serena ali. Então ele diz a ela que vai fechar a porta e que tenha cuidado com os dedos. Só que ele não quer nem saber, ele liga o carro, ela fica desesperada perguntando se isso é sério, se é isso mesmo que ele vai fazer, então decide entrar no carro e ir com ele. Ele logo depois que ela entra, começa a brincar com ela e em seguida sai em disparada. Já com a Má, nesse exato momento, ela ainda está com uma leve discussão com o Juan e ele fica o tempo todo dizendo que ela está fazendo tudo isso para separar eles dois e ela fala que não, que na realidade a mãe dela está precisando de ajuda e ele diz que claramente ela está tentando separar eles dois e que ela mesma já viu tudo isso. Só que ela fica o tempo todinho dizendo para ele ali que apenas vai com ela porque ela está precisando de ajuda e ele diz que não, que na realidade ela está fazendo isso é porque tudo que está querendo, ela está aproveitando esse momento para separar eles dois. Ele continua dizendo que está todo momento ali se passando como um idiota ao perceber que muitas das vezes ele fica querendo ali, acreditando na realidade que a mãe dela vai olhar um dia para ele com outros olhos, mas que isso na realidade nunca vai acontecer, né? Ele fica muito triste, depois ela pede a ele que por favor, que ele não fique assim, porque ele sabe muito bem, perfeitamente que ele não é um pobrezinho e que ele sabe perfeitamente o que é que ela sente por ele. Ela depois de dar uma bitoca nele, diz que no dia seguinte ele volte e fala que a mãe dela não pode ver eles dois ali juntos e ele fica se fazendo ali dizendo que não sabe. Ela então beija ele novamente e pergunta se ele tem certeza que não sabe. Ele diz que então está bem, ela diz até amanhã e vai sair e ele puxa ela novamente. Já lá com o Arthur e a Verônica, ela vem se cagando todinha ali porque ele vem com muita velocidade no carro e com brincadeira e ela diz que ele está indo muito rápido, ele diz que é esse o propósito e começa a ficar querendo dar cavalo de pau no meio da rua, só que isso mais na frente vai dar muito errado. Ela continua pedindo a ele, dizendo que isso é muito sério, que ele vá mais devagar, que ele pare. Ele diz que não, para que ele fazer isso, porque assim ele vai poder fazer o que ele quer e começa a sorrir e a cunha novamente ali no carro. Por sua vez, a Verônica ela fica lá desesperada. Já lá com o Nicolas, ele chega perto do pai, percebe que ele está muito triste e pergunta a ele se ele está se sentindo bem e ele mesmo triste diz ao filho que sim, que está tudo bem. Ele não quer acreditar, mas ele continua dizendo ao filho que ele não precisa se preocupar, que está tudo bem sim. O Nicolas diz a ele que se ele fica mal, ele também fica e pede que por favor que ele diga o que é que está acontecendo e que ele está ali frente a frente com ele agora e eles podem conversar. Logo depois o Luiz pergunta se o irmão dele, o Arthur, ele já chegou e ele fala que não
e ele diz que ele está muito triste, muito amargurado logo depois de tudo o que aconteceu com a mãe e que ele amava muito ela e fica muito triste logo depois de tudo o que aconteceu. E o Nicholas diz a ele que ele tem que ficar tranquilo, que uma hora dessas isso tudo vai passar e que ele também está muito triste logo depois de tudo isso. E o Luiz diz que então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar agora mesmo para ele para saber onde ele está. Só que o negócio é que quando ele ligar agora, o carro do Arthur já tem acontecido um acidente e ele vai ligar, o telefone apenas vai tocar e a imagem vai mostrar o Arthur juntamente ali com a Valéria, todo estatalado no chão ali com muito sangue, e ele continua ligando e depois diz que não sabe o que está acontecendo porque o irmão dele não quer atender. O Nicholas fica sem saber o que fazer, o Luiz continua ali deixando chamar mais um pouco, logo depois ele desliga e diz que está ficando muito preocupado. Nicholas pede a ele que por favor, que ele não fique assim, que ele mesmo vai tratar de localizá-lo, saber onde ele está, e pede a ele que por favor, que ele não fique assim. O Luiz lhe agradece, mas ele fica ali muito amargurado e o Nicholas continua dizendo para ele que não quer de forma nenhuma ver ele assim e pede novamente que ele fique tranquilo, que ele vai localizá-lo. Enquanto isso, a Mar está ali com o Juan e os dois estão agora a se beijar, e ele depois pede a ela que por favor, que ela não vá. Ela diz que na realidade ela não quer ir, mas é porque sua mãe começa a se beijar novamente. Só que enquanto eles estão ali se beijando bastante, é nesse momento que a Ofélia chega, puxa pela mão dela, chama ela de sem vergonha e pergunta o que é que ela está fazendo e sapeca a mão na cara dela, e o Juan grita com ela perguntando a ela o que é que ela está fazendo. A Ofélia grita com ele também dizendo que ele não se meta, porque se não vai acontecer de tudo isso se virar contra ele. Ela não quer nem saber, sai puxando a Mar e ele atrás dela chamando pela Ofélia, mas a Ofélia não quer nem saber, mas ele continua ali chamando por ela e diz que ama a Mar e porque é tão difícil ela entender isso. A Ofélia grita com ele dizendo que a filha dela não é o tipo de mulher que vai terminar com um morto de fome igual a ele, e depois grita com ela dizendo que ela é de classe, ela não pode ficar até uma hora dessa ali com esse tipo de gente. Ele fica sem saber o que falar e a Ofélia continua ali revoltada puxando ela e ela pedindo que não faça isso porque está lhe machucando. Por sua vez, a Ofélia diz que ela não se importa. A Ofélia depois grita com ele dizendo que essa será a última vez que ela está avisando a ele que nunca mais ele volte a se aproximar ali de sua filha. Só que o Juan grita com ela dizendo que ela não pode fazer isso porque ele ama ela. O Nicholas, mais uma vez, logo depois de ter saído próximo do pai, agora é ele que tenta ligar para o Arthur, mas continua sem sucesso, porém ele continua insistindo, mas é aí que a Valéria ela consegue se acordar, mas muito fraca. Ela ainda pega no telefone e começa a pedir a ajuda, e ele diz a ela que por favor passe o telefone para o irmão dele, mas ela diz por mais duas vezes ajuda, e logo depois ela novamente apaga e solta o celular. Mais à frente o Nicholas torna a retornar a ligar novamente, mas um homem agora atende e ele pede para que agora mesmo ele passe o telefone do irmão dele para que ele possa falar, e ele diz que o irmão dele sofreu um acidente e que ele está ali e que já chamou ajuda. O Nicholas agora começa a se desesperar e pede a ele que por favor que ele diga onde ele está porque ele vai para lá agora mesmo. Agora logo depois que o resgate chega, também por coincidência o Nicholas chega também no mesmo local e vê ali a Valéria, olha para ela olha para ele, e logo depois que ele vê o Arthur ele fica desesperado ao ver ele daquela forma, então grita chamando por ele e pergunta o que foi que aconteceu, se o irmão dele está bem, e o socorrista diz que não, que ele está em um estado crítico e que tem que levar ele agora mesmo para o hospital, e ele pede que se possível leve para o melhor hospital que estiver ali, e ele diz que tudo bem, mas que deixe eles levar porque ele está em estado crítico e algo muito pior pode acontecer se eles demorar. Já lá com a Ofélia, ela ainda está no moído da gota lá com a Mar, porque nesse exato momento o Juan está do lado da porta batendo, tentando entrar de todo jeito, e ela revoltada pega o telefone dela dizendo que vai ligar para a polícia, chamar agora mesmo, e a Mar pede a ela que por favor que ela não faça isso, mas a Ofélia não quer nem saber. Uma fica ali tentando tomar o celular da outra, quando ela consegue então ficar com o celular, na mesma hora o telefone dela toca, ela atende e perguntam se é a Ofélia Garcia, ela se identifica dizendo que sim, sou eu, Ofélia Garcia, o que se trata? Então é aí que ela recebe a pior notícia, que a filha dela sofreu um acidente e está em estado grave no hospital. A Mar, por sua vez, fica sem entender o que aconteceu, então ela, desesperada, revela para Mar que a irmã dela sofreu um acidente e está em estado grave.